Esse canal aqui, ele é para vocês ver que vocês não estão sozinhos. O mundo é grande, tem muita possibilidade. E eu vou contando aqui relatos picados assim da minha vida, que com certeza vocês vão, se não passou, conhecer, identificar em outros. Hoje vou fazer 40 anos esse ano, e eu vejo assim que muitas pessoas já passou pelo meu caminho. A idade por si só te dá experiência, né? E alguns pontos sobre o narcisismo. Hoje se tem esse nome. Pessoas maldosas que fazem para ver você mal. É um descontentamento delas, algo que elas passou geralmente. O narcisista, ele sofreu muito abuso e ele repete. A gente só não corta quando a gente toma consciência, sabe? A gente vai em busca de melhoria para a vida da gente. Aí a gente começa a ver. Porque traços a gente pega assim, a convivência, você tá num ambiente tóxico, você absorve aquela energia todo dia, invalidação, você fica naquilo ali, ó, o ambiente te molda. A verdade é essa, te molda. Eu sempre vivi depressiva. Hoje eu vejo isso, porque eu vejo diferença na minha vida. Tem várias coisas que eu fui atrás e eu comecei a observar a diferença em mim, sabe? E a gente não pode parar de buscar. Eu já investi bastante financeiramente em cursos, só que tem como a gente fazer gratuitamente também. A consciência, né, nos torna mais assim maleável, sabe? Falando um pouquinho sobre o narcisismo, que eu convivi na pele com isso, porque a gente sabe que é de geração, né, que passa. É um mal que passa de geração a geração. Até que chega alguém, nasce alguém na geração que é o chamado ovelha negra. Eu nunca entendi isso. Por que ovelha negra, né? Na verdade não é negro, não é nada de negro, mas eles são pintados e tratados assim. Que eles vêm pra mudar aquela história, sabe? Daquela família. E cortar esse padrão que agora, pra minha geração, não vai ter mais. No meu caso, a minha mãe, ela veio de uma família muito abusiva. Nasceu na década dos anos 50. E hoje eu vejo, assim, que minha mãe, ela teve a alma roubada. E os medos, a rejeição, o abandono psicológico e emocional fortíssimo que ela passou, hoje ela não tem força para mudar isso. Ela sofre com a sequela e de quem ela se transformou. Porque na velhice eles se mostram assim, ó. E eles são tão vazios, chega na fase senil, né? Tão vazios, que eles ficam à mercê. E aí eles acabam depressivos. Mas se você olhar além da ciência, você vai ver por onde eles caminharam e a forma com que eles deixaram se moldar e permaneceu naquilo. Sofrendo, sabe? Se questionava, eu via minha mãe se questionar, chorar muito pelas maldades da minha avó, mas ela não sabia, sabe, como transformar aquilo. Para começar, gente, hoje a gente que tem mais, nasceu numa época de mais informação,
Não tem como você ficar naquele ambiente. A primeira coisa, sair daquele convívio, sair do meio daquelas pessoas, sair, tem que sair. A única solução é sair. Se você não tem condição, porque geralmente essas vítimas, elas são tão emocionalmente, são tão carentes, que elas precisam da aprovação do abusador, ela precisa, e também são dependentes financeiramente. Hoje, hoje não, sempre foi assim, né? Tudo que manda aqui, o que comanda a terra é o dinheiro. Te tira de situações, te dá opção. Você pode pensar, sabe? E você pode ser autêntico quando você tem condição financeira. Quando você depende de alguém, até para você falar, você tem que ver o que você vai falar, como você vai falar. Então, o narcisista, ele sabe disso. Ele usa isso para te enredar. E agora, falando um pouquinho da minha mãe, ela não enxerga o outro. Ela enxerga o outro a partir dela. Ela é vítima. Ela se vitimiza de tudo. Sabe, ela se vitimiza, é uma pessoa extremamente mimizenta. É infantil, sabe? Uma atitude infantil que não cabe na idade dela. Eu sempre tive a conduta de ser mãe dela, sempre tive que cuidar dela. Depois que meu pai faleceu, antes do meu pai falecer, ela tinha uma conduta, ela era muito conservadora. Mas depois que meu pai faleceu, ela se mostrou uma outra pessoa. Todo mundo se afastou, minha casa era cheia de gente, dos netos do primeiro casamento do meu pai. Se afastou todo mundo. Ela começou a me tocar, a única pessoa que ficou com ela, né, porque eu era filha, a outra já tinha se casado. Ela começou a me mandar embora, eu tinha 15 anos de idade, não tinha pra onde ir. A minha vida era só estudar, ir pra escola e pra igreja. Mas ela pôs na cabeça que eu tinha que arrumar um namorado e sair de casa. E então, minha vida virou assim, ó, de perna pro ar. Ela não me dava opção. E ela nunca fez nada assim que agregasse valor, que desse sentido para ela. Ela foi mãe, se casou para sair da casa dos pais. Ela não, ela teve as filhas porque a sociedade assim mandava, né? A sociedade assim é um padrão, seguiu o padrão. Como eu também, né? Mas eu também tentei uma época fazer tudo isso, fiz. Ela seguiu o padrão, então teve filhos, cuidou de mim, da minha irmã, teve muita paciência, sabe? Negócio de agredir, não, agressão física, não, isso não. Cuidou da gente, mas o carinho, sabe? De falar que ama, de dar um beijo, de elogiar, isso eu não tive, eu não tive, com a minha mãe eu não tive. E eu via que a minha mãe era muito diferente do meu pai. Eu me apeguei muito ao meu pai, talvez por isso, talvez. Porque meu pai já era carinhoso, já mostrava afeto. Minha mãe já não. Eu achava isso estranho, eu me apeguei no meu pai. Minha mãe, eu sempre senti uma coisa estranha nela. Apesar que eu gostava dela, da companhia dela, por ser mãe, né, gente? Por ser mãe. Mas eu não tinha dela o que eu tinha do meu pai. Eu achava tão estranho, gente, tão estranho isso. Eu gostava da mãe, mas eu não gostava da pessoa dela. Ela fazia as coisas para performar, sabe? Fazia porque a sociedade mandava. Para validar, sabe? Validação. Ó, eu sou uma pessoa normal. Uma pessoa, e ela era muito julgadora. Uma pessoa que não fazia, não seguia os padrões, tipo assim, que era solteira, era solteirona. Uma pessoa, ela hostilizava as pessoas nas palavras, sabe? Uma pessoa que era casada várias vezes, era termo de baixo calão, sabe? O jeito dela se referir à pessoa. E ela agredia, eu via que ela era machista. Até hoje ela é machista.
Com a mulher, ela é machista. Vixe, várias frases dela, eu fui criada assim. O homem tem que pegar a mulher. A mulher deu mole e o homem tem que pegar, sabe? E sendo ela tendo 2 filhas. Ela não questionava, sabe? E minha mãe estudou até o 2º colegial, mas não aprendeu a pensar, raciocinar. Não tem responsabilidade, sabe? Com a vida dela mesma, ela não tinha, gente. Eu fico impressionada quando eu fico assim. Eu ficava, desde criança, eu ficava olhando assim, eu via que não estava certo, sabe? Mas não sabe como questionar se eu era criança. Tinha uma conhecida que tinha uma filha que era normal, a menininha teve meningite e ficou na cama vegetando. E a mulher não tinha condição de cuidar da menina, minha mãe falou, e tava minha mãe, uma mulher de um primo meu, que já era adulta, né, já adultos já, porque meu pai tinha idade do meu avô, né, então os sobrinhos dele já tinha neto, tudo assim, né. Então, a minha mãe conversando ali, elas 3, e eu ali, acompanhando. Gente, a criança não é boba, a criança acompanha as coisas que os adultos falam. E minha mãe falando, nossa, fulana, você não tem condição. Olha, interna ela, coloca ela no hospital aqui que tem aqui na cidade, que cuida de deficiente, né? Coloca ela lá, porque lá vai ser bem cuidada, você não tem condição. Me deu uma dó, gente, da menina, me deu uma dó, me deu vontade de chorar, porque eu conhecia a menininha, a menina tinha uns 10 anos, brincava, sabe? De repente ela ficou daquele jeito, mas a gente via que ela acompanhava a gente com o olho, ela ria, ela só não falava mais, mas ela conhecia. Aí eu fiquei imaginando ela ali, longe da mãe dela, longe de todo mundo. Pelo amor de Deus, já não basta a condição, ainda ficar longe de quem ela gosta, quem ama. Eu fiquei assim, criança, eu ficava assim, mas eu não tinha voz para falar. Eu não tinha coragem de falar nada, né? E eu tava fora assim, fora, né? Aí essa mulher do meu primo falou assim: não, Neide, não, imagina, você tá doida, fulana? Não faz isso não. Ela já conhece você, conhece a família. Se você vai por ela lá, ela vai morrer de tristeza. Porque lá ela não conhece ninguém. Ali, mesmo que eles dão carinho, não é mãe dela. Não, você fica com ela, cria sua filha. Ninguém gosta, ama ela que nem você. E você vai ficar aposentada. Dá pra você cuidar dela sim. Dá pra você cuidar dela com salário. E essa mulher do meu primo tinha uma filha deficiente também. Eu gostei tanto de ouvir aquela mulher falando. Olha, ainda bem, viu? E eu vi que a minha mãe não tem maturidade. Hoje eu vejo, né? Penso. Não tinha maturidade emocional nenhuma. Nenhuma. E minha mãe sempre foi assim, sempre se mostrou uma pessoa de não ter, assim, ó, ela faz a obrigação dela. Você começou a se virar, toma seu rumo. Não vou ficar com o filho aqui comigo, não. Com 15 anos, ela estava sozinha sem meu pai, ela falou, ó, eu vou viver minha vida agora e você some da minha vida. Todo dia ela falava isso. Então, assim, é uma pessoa que estava plantando aquilo, sabe? E isso, ela já tinha, tava na casa dos 50, já tinha 51 anos. Uma pessoa que não pensava no futuro. Por quê? Meu pai deixou ela pensionista com uma pensão boa. Então ela pensava, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, né? Eu vou fazer o que eu quiser. Com aquele arrombo no emocional dela, uma mulher desenfreada, que não entendia da vida, não entende da vida, mulher ingênua, nunca trabalhou fora. O meu avô sempre jogava na cara dela, mas mas ele plantou aquilo também, né? Eu acho uma maldade também, mas a gente sabe que é trabalhar aí fora, que você aguentar coisas, né? Trabalhar sol a sol, receber aquele valor. Mas ela não, sabe? Ela teve essa oportunidade que, gente, é difícil quem tem. E ela tem um medo. E ela sustenta o homem, sabe? Pra ela ficar. Quando ela arruma alguém, ela faz de tudo, ela dá de tudo. Pro homem. Pra filhas, não. Pra mim, pra minha irmã, não.
E ela se agarra no homem assim como se fosse um rei, sabe? E dá vontade de rir, porque você fala, ri assim, sabe? Pra não chorar. Porque você fala que é o cúmulo do absurdo. Você vê que a pessoa tá assim, se aproveitando, a pessoa fala de diversas maneiras que tá ali se aproveitando mesmo, sabe? E isso ela que não enxerga. E se você fala, ela se volta contra você. E hoje ela tá 70, 73, 73, né? Mas você vê que a cabeça é a mesma, só mudou o corpo, né? O corpo que é a idade, gente, quando chega. E ela teve depressão, né? Vou colocar aí 15 anos, 15 anos, ela teve a primeira crise de depressão, a partir dali não parou mais. De tempo em tempo ela recai, tem a recaída porque ela depende de remédio fortíssimo, que o corpo dela já não produz mais o lítio. Foi isso que o psiquiatra passou, o único psiquiatra que deu certo no tratamento dela. Minha mãe já passou, acho que por todos aqui da cidade, mas esse foi o que acertou na medicação, sabe? E é o mais caro da cidade também. Então, ele fala assim que, né, sobre isso. E aí eu peguei e conversei com ele, porque eu ia com ela lá. Hoje ela já tá de idade e ela emagreceu muito. Pra você ver, ter uma noção, quando ela recai com a depressão, ela parece que tem uma doença fatal. Parece que ela, sabe, uma pessoa quando tá nos fins da vida, ela regala o olho assim, fica com o olho arregalado, emagrece, ela fica caquética, e ela fica tremendo, treme, e começando a falar coisa com coisa o tempo todo, sabe, com aquele pensamento vicioso. Ela não dá paz para quem tá perto, ela fica em cima da gente. Então, aí ele falou, o caso dela é de internar, vocês não podem ficar com ela dentro de casa, não tem condição. Mas eu falava, se ela se internar ela, as pessoas vão judiar dela, vai bater nela, vai xingar, porque não tem condição de ficar com ela. Eu sou filha. Gente, pergunta pra quem que cuida desse pessoal. Lunático fica lunática. Se a gente não se concentrar assim num buscar o equilíbrio interno, a gente faz uma besteira. Mas eu não vou fazer a minha mãe, entendeu? Aí eu busco um meio. Eu me tranco dentro do quarto, escondo todas as facas, tudo quando ela fica na casa andando, falando, fica mexendo na maçaneta da porta, entendeu? Eu falo, meu pai do céu, aí esperando o remédio fazer o efeito. E ligando no médico, ó, não tá dando resultado, não sei o que, o médico acompanhando. Gente, foi muito difícil, muito difícil. E aí quando ela melhora, ela volta, começa a voltar aquele padrão dela, sabe? De desfazer da família, busca a vida dela, ela começa a arrumar que ela é muito vaidosa. Arruma namorado numa facilidade, gente, numa facilidade, mas também nem conhece a pessoa. Aí ela começa a tomar o remédio, tem que tomar remédio. A gente fica em cima. Aí, como ela fica muito bem, uma sensação de normalidade, ela para, porque ela fala que não precisa. Aí é onde ela recai de novo. E aí adoece, quem cuida fica adoecido. Mas hoje, como que ela tem? Hoje ela tem depressão, ela toma um remédio fortíssimo, precisa passar pelo médico até pegar receita para ele acompanhar. Ele falou, o caso dela não pode parar de tomar remédio. Tem que começar diminuindo, fazer o desmame, né? Tem que ser assistido, porque como é muito forte, se ela parar, é perigoso. Romper um vaso, alguma coisa nesse, sabe? E eu acho assim, minha mãe é uma pessoa muito forte, por tudo que ela já passou de saúde física e chegar a essa idade, graças a Deus, sabe? Porque eu a quero bem, mas a gente tem que aprender a conviver com esse tipo de gente. Ela não quer fazer a maldade consciente, mas o inconsciente dela tem muita mazela. E ela sabe que tá fazendo maldade sim, só que assim, é aquilo que ela tem, sabe? É aquilo que ela tem, uma pessoa pobre, empobrecida. A única coisa que ela tem é isso, é o que ela te dá.
E aí quando você fala, por que você tá fazendo isso? Porque questiona perto de alguém, sempre assim. Perto de alguém é que ela fala, eu não sei, sabe? Não é, ela sabe. Só que ela não sente, ela não tem sentimento. Então é uma das coisas, sabe? Ela não tem amor, ela tem apego. Ela tem apego, ela não tem amor. E ela só se torna humana, humilde, quando ela se vê numa situação de calamidade, que não tem ninguém. Aí ela procura você, ela procura as filhas. Engraçado que ela procurava eu, não procurava a outra, que era casada, sempre foi casada. Quem passou muitas coisas com ela foi eu. Quem sempre sentiu mais o peso a atitude dela sempre foi eu. Eu acho que lá na intuição dela ela sente, né? O bode expiatório geralmente é o que sente, é o que vai me ajudar, vai. Então ela vinha atrás de mim. E eu, com dó, pensava, ela não tem ninguém, eu vou ajudar essa doida, porque eu ajudava. Mas quando a gente vai tomando consciência, a gente vai tendo amor próprio, sabe? Respeitando as escolhas dela. Se ela tá aqui nessa situação, é a escolha dela. Então fica com a sua escolha. Se você quiser melhorar, ela tem meio, tem condição financeira para pagar quem for preciso, terapia, sabe? Ela tem condição. Eu não posso mais, eu não posso. Eu já fui muito prejudicada. E até as minhas escolhas, eu casei com meu ex-marido por causa dela. Ela não me deu opção. Aí eu me casei com ele porque ele era uma pessoa boa, todo mundo falava bem dele, e eu via que ele gostava de mim. Eu falei, é com ele mesmo, ele é pobre, mas assim, se ele gosta de mim, ele trabalha, é isso, né? Aí eu comprei uma casa com o pecúlio do meu pai. Eu falei, eu já tenho a casa e ele trabalha para sustentar. E depois de 2 anos de casado eu tive o primeiro filho, depois tive o segundo filho. Né? Mas assim, eu sentia tristeza pelas minhas questões também, porque, gente, eu não gostava dele. Mas eu passei a gostar com o tempo. E porque ele era o pai dos meus filhos, sabe? Eu passei a gostar dele. Respeitá-lo como meu marido. Então eu via coisas nele que eu queria. Então eu via, mas não era. Eu fazia ser assim, né? Eu colocava na minha cabeça. Mas ele era muito calado, um silêncio que maltrata. Mas é o jeito, ele não fazia por maldade, é o jeito dele. Questões que ele precisa se tratar dentro dele, né? Ele tem um mundo fechado, o mundo é dentro dele, ele não fala. Isso eu sei que faz mal. Ele não conversava. Mas com a mãe dele ele conversava que nem uma criança. É isso que eu percebia. A mãe dele tomava muito conta da nossa vida, tudo a mãe dele ficava sabendo. Eu via que ele tinha essa necessidade de falar com a mãe dele. Até pra casar, ele falou pra mim, eu vou falar. Só que eu não tinha experiência, gente. E também não tinha escolha. Você vai falar assim, aqui não tem escolha. Você que fala aí da espiritual vai falar que quem não tem escolha? Gente, na minha consciência naquela época. Hoje eu vejo diferente. Mas tem a questão da mediunidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu tentava trabalhar, só que eu era mandada embora de todos os trabalhos que eu tinha. E eu trabalhava, eu chegava certo. Alguma coisa acontecia que do nada a pessoa me chamava e me dispensava. Aquilo me maltratava tanto, mexia mais ainda com a minha autoestima. Eu era muito insegura, sabe? Não tinha experiência com nada, mas eu sempre me dispus. Mas aí eu fui entender até pouco tempo atrás que quem é médium ostensivo, ele enfrenta essa dificuldade. Alguns vêm com essa queixa de procurar a desenvolver a mediunidade em cultura africana justamente por isso. Porque a pessoa, ela, aonde vai, cria atrito, não para em trabalho nenhum, não para em serviço nenhum. Isso daí tinha comigo, sabe? Foi um dos motivos de eu chegar uma época e falar assim, não vou mais trabalhar fora, vou ficar em casa e cuidar de casa.
Porque eu me internalizei, falei assim, se eu arrumar serviço, eu já era insegura. E se a pessoa me manda embora? Porque até então só... E aí as pessoas ficavam assim, nossa, de novo, foi mandada embora de novo. Meu ex-marido falava, você foi mandada embora de novo, mas de novo. O que você fez dessa vez, sabe? E eu só tinha ressentimento, só ficava acumulando ressentimento. Essa daí foi uma das descobertas, né? E impressionante, gente, eu só fui me dar certo em qualquer emprego que eu tive depois que eu me separei. Foi quando eu comecei a cuidar da espiritualidade. Eu vou contar à medida que os vídeos vocês vão entendendo, sabe? Por onde eu passei e o porquê que a minha vida começou a dar certo. Eu comecei a pegar o fio da meada, mas como? Através do sofrimento. Hoje eu agradeço pelas provas que eu tenho, porque é através delas que eu cresço, através dos problemas que eu cresço. Então eu agradeço pelas provas que eu tenho.